Não, mas não caiu. Ok, todos que estão aqui. Não tá. Quem está faltando? Marta. Poucas coisas estão necessárias, na verdade, uma só. Bom, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio de poder repartir a sua palavra. É um grande privilégio isso. A gente, em tempo de graça, poder estudar mais um pouco da palavra de Deus. Vai chegar o tempo em que buscarão a palavra do Senhor e não acharão. Levantarão de madrugada para buscar a Deus e não o encontrarão. Correrão de norte a sul buscando a sua palavra e não o encontrarão. Vai ser um desespero geral. Vai ser muito desesperador. E sabe quem é que vai procurar a palavra de Deus e não vai achar? Quem vai buscar Deus de madrugada e não vai encontrar? Sabe quem? Nós. Se perdermos o preparo no tempo oportuno. Os de fora, os ímpios, nem vão procurar nada. Para eles está tudo bem. Mas nós que conhecemos a verdade e sabemos a quem procurar, corremos o risco de procurar tarde demais. Por isso que o dia de Deus se chama hoje. Hoje é o dia do Senhor. Alguns falam assim, no tempo de Deus isso vai acontecer. No tempo de Deus eu vou fazer. O tempo de Deus é hoje. Não tem tempo de Deus amanhã, nem ontem. O tempo de Deus é hoje. Se hoje ouvides a sua voz, não endereçais o vosso coração. Esse é o tempo de Deus. O tempo do Senhor é hoje. Mas o assunto não é esse. O assunto é o terceiro Elias. Quem é o terceiro Elias? Eu falo para o público seleto aqui, pessoas que estudam a palavra, que provavelmente já sabem tudo ou quase tudo do que eu vou falar, mas é bom a gente reavivar a memória e se firmar mais, cada vez mais, nas promessas de Deus. Quem é o terceiro Elias? Somos nós, eu e você. Nós, os adventistas do sétimo dia, que são fiéis à missão, esses são o terceiro Elias, são representados pelo terceiro Elias. Então nós vamos falar sobre o nosso papel. O que Deus espera do terceiro Elias? Quem foi o primeiro Elias? Foi o próprio Elias, certo? Uma pergunta até. O primeiro Elias foi o próprio Elias. E o segundo Elias, quem foi? João Batista. E o terceiro Elias somos nós. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem essa função. Agora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela é composta de joio e trigo. E o joio não vai assumir esse papel. Quem tem que assumir esse papel é o trigo dentro da Igreja Adventista. Entende? Não cabe a nós julgar quem é um, quem é outro, mas cabe saber se nós somos trigo ou não. Então isso a gente tem que ver com Deus, pedindo para Ele esquadrinhar o nosso coração, nos iluminar. E se nós formos trigo, nós vamos assumir o papel de Elias. Não vamos criticar, nem acusar os demais, nem procurar saber quem é um, quem é outro, mas pelo nosso testemunho, pela nossa pregação, nós vamos agir como Elias. Vamos lá. Quando será o grande e terrível dia do Senhor? Quando será? A volta de Jesus? Então, eu também achava que era a volta de Jesus, esse grande e terrível dia do Senhor. Eu não duvido que seja também um grande e terrível dia a volta de Jesus. Mas nesse verso escolhido aqui, Malaquias 4:5, vamos ler o verso. Vamos ler o verso e ver o que a gente pode tirar dele. Sem dúvida que a volta de Jesus vai ser um grande e terrível dia, mas o verso de Malaquias aqui parece estar falando de um outro terrível e grande dia. O que diz aqui? Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais,
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, o que vai acontecer? Deus vai enviar seu profeta Elias. Ele envia o profeta Elias, Que converte que converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Agora veja só. Depois, na volta de Jesus, vai ter alguma mudança de atitude, de comportamento? Óbvio que não. Quando é que tem mudança de atitude e comportamento? Antes. Antes de quê? Do fim do tempo da graça. Antes do fim da graça. Entendeu? Então, para nós, adventistas do sétimo dia, o grande e terrível dia do Senhor pode ser interpretado como o fechamento da graça. Porque um será tomado, outro será deixado. Esse é o grande e terrível dia. Porque depois disso não tem mais volta. Eu não estou dizendo que a volta de Jesus não seja o grande e terrível dia. Estou dizendo que é como antecipar esse grande e terrível dia quando você é selado. Ou para a morte ou para a vida. Já acabou. Já não tem mais saída. Então, a vinda de Jesus ocorre tecnicamente na nossa morte ou no selamento. Concorda comigo? Porque, de fato e real, é na volta de Jesus mesmo, com poder e grande glória, com todos os anjos. Mas, se você morrer hoje, meu amigo, já Para todos os fins, efeitos práticos, né? já acabou. No próximo segundo é a volta de Jesus. E se formos selados para a vida eterna, também pode ter o que for aí, o tempo de angústia, perseguição como nunca houve, estamos selados para a salvação. E Deus prometeu que os anjos cuidarão de nós e o Espírito Santo nos susterá. Agora, se formos selados para a perdição, não adianta correr de norte a sul, buscar de madrugada o Senhor, porque não vamos achá-lo. Então, eu vejo assim, como grande e terrível dia do Senhor, é uma interpretação, uma aplicação, tá? É o selamento. E antes do selamento, o que é que Deus envia? Elias. Óbvio, depois do selamento, para que precisa do Elias? Não precisa mais nada, não tem mais ninguém para... Depois do fechamento da graça, não precisa mais obra nenhuma de conversão. E qual é a missão de Elias? A missão de Elias é converter. A missão de Elias, a palavra-chave da mensagem de Elias é conversão. O que é conversão? Está escrito ali? Mudança de vida. Essa é a palavra. Elias vem com um propósito. Um propósito de quê? Converter. E o que ele converte? Quem que ele converte? O círculo familiar. Coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais. Onde tem filho, tem pai. Na família. A conversão que Elias vem provocar, óbvio que tudo é pelo poder de Deus, mas Elias é o instrumento, é uma conversão no círculo familiar. Por que seria isso, irmão? Como é que estaria o mundo nessa época? Hoje família é uma coisa que... hoje o negócio é junta, separa, fica. Então é complicado. Os filhos mandam nos pais, os pais se separam. A família hoje está deteriorada. O profeta Elias, e nós estamos representando Elias, temos uma missão de restaurar a família. E como é que a gente começa restaurando a família, Daniel? Por qual família que a gente começa? Pela nossa própria família. Eu vou querer restaurar a família do outro antes de restaurar a família? Não, vou restaurar a minha família primeiro. Como é que a gente restaura a família? Quem é o responsável número 1 de restaurar a família? O papai.
Tá aqui meu papai, 86 O anos. pai tem sua função, a mãe, então eu não posso querer ter a função do pai. E aí nem o vai pai é a atrapalhar função da mãe. Cada vez que eu me meto na área da minha esposa, dá confusão. Porque eu acabo dando pitaco errado, as coisas não funcionam. E às vezes, mesmo que é certo, desagrada ela, entendeu? Então tem que ter consenso para ficar na minha área, na minha função. Agora, função principal do pai, do sacerdote do lar, qual é? Eu já dei a dica. É puxar a carroça, tanto Ser, da religião, quanto ser familiar. o sacerdote do lar. E a Ellen White sublinha o fato de que em inglês husband é laço Da da casa. Casa. Husband. Isso. O laço que une todo. Então, eu estou falando agora para os pais. As mães, por favor, não ouçam. Os pais, os maridos, precisam desempenhar a função de sacerdote do lar. Se não tem pai na família, se o pai viajou, a mãe assume. Mas se o pai está presente, ele lidera o culto, ele que chama a família para o altar da manhã e da tarde, reúne a família em torno do altar, estuda a palavra de Deus, ora, se humilha, pede perdão pelos membros da família, promove que cada um peça perdão para o outro, para que haja paz na família. Prioriza o estudo da palavra de Deus, não é priorizar o ganho material. Nós estamos tão desfocados porque a gente prioriza o ganho material. A gente tem horário para o trabalho, horário para isso, horário para aquilo, e é importante, não pode faltar, e tem que chegar certinho, pontualidade. Mas quando sábado vai à igreja, esse sábado eu fui na igreja, tinha 5 pessoas além da minha família. Além das pessoas que estavam comigo. A gente estava em 4, ou seja, tinha 9 pessoas às 9 da manhã na igreja. Isso contando com todo o recepcionista, a pessoa que dirigia, tudo, 9 pessoas. Pois é. Então, a gente tem a pontualidade. O que a gente prioriza? Eu não estou dizendo isso, irmãos, para a gente ser... ter a teoria da coisa, não é porque eu vou ser pontual, porque isso é importante, porque revela a importância que a gente dá. Você tem o seu filho vê que você não atrasa para o trabalho, você não atrasa para a viagem, mas para a igreja você atrasa. O que o filho está entendendo? Que aquilo não é importante. Então não é para você mostrar para os outros que é. Entendeu? Tem um testemunho a dar, sem dúvida, mas mais importante é a sua família. Honrar a Deus. O universo todo está olhando. O culto em casa precisa ter horário e lugar. A Meleninha disse que nós temos que ter horário e local para o culto. E postura para o culto. Fazer o culto com postura. Os filhos que aprendem a fazer o culto em casa são reverentes na igreja. Filhos irreverentes na igreja provavelmente não fazem culto em casa. Porque não tem costume. Chegar na igreja não tem costume. Então, o homem deve começar a desempenhar seu papel. E quem tem dúvidas, hoje o assunto não é o papel do homem no lar, mas tem o lar adventista que tem um pedaço enorme sobre isso. E tem um capítulo que fala só sobre o papel do marido. E tem outro que fala do papel da esposa. A esposa, é óbvio, que tem a sua função, contribui muito, ela educa os filhos, ela que vai estar a liçãozinha com eles, que vai ajudá-los nas tarefas, levando tudo levando a mente da criança a entender o amor de Deus através dos deveres domésticos, através da natureza, através das rotinas diárias. Vai lavar uma louça, né, Lê? Você que gosta de lavar louça, né? Eu já percebi. Então, você pode lavar aquela louça com capricho, falar, Senhor, limpa meu coração, assim como essa água está limpando esse prato, essa panela. Que o meu caráter possa brilhar assim como esse alumínio aqui está brilhando. É melhor não usar alumínio, faz mal para a saúde, mas assim como esse inox aqui está brilhando. Mais fácil, né? Clarear o alumínio. Então, a gente vai aprender, a mãe vai falando isso para os filhos, vai fazer um pão, explica a função do fermento, aí leva para a parábola do fermento, né? E já explica.
Aí fala do pão da vida, fala do alimento da palavra. Já pode levar para o santuário e falar dos pães da proposição. Quanta lição tem dentro de casa. Então vai fazendo as coisas, a mãe vai fazendo e vai ajudando os filhos a entender a palavra de Deus. E os pais também. Os pais vão lá para o trabalho, talvez fora da casa, vai tirar ervas daninhas, pode explicar para o filho, isso aqui é o pecado. Pede para Deus arrancar o pecado da sua vida, do seu coração, e assim vai ensinando. Vai mostrando o fruto, a sementinha que morre, frutifica. Tem muitas lições para a gente ensinar para os filhos. E se a gente não prioriza isso, a gente ficar só no material, nós estamos perdendo um grande privilégio. Um grande privilégio. Mas vamos seguir com a conversão do Elias. Quem teve no passado a mesma missão de Elias? Aqui fala de João Batista, né? João Batista teve a mesma missão de Elias. Os discípulos não entenderam, né? Os fariseus também não entenderam, os teólogos da época não entenderam. Eles sentaram na promessa de que Elias ia vir antes do Messias aparecer. E como Elias não veio, eles não aceitaram o Messias. Mateus 17, 10 a 13. Mateus 17, 10 a 13. Vamos ler lá Mateus 17, 10 a 13. Mateus 17, 10 a 13. Vamos abrir a palavra de Deus com reverência, porque é Deus falando. Quando eu estou falando, é um homem falando. Mas quando é a palavra de Deus, a Bíblia é Deus falando. Vamos prestar bastante atenção, abrir os nossos ouvidos, com bastante reverência. Os discípulos o interrogaram Jesus. Por que dizem, pois, os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Ou seja, que é necessário que Elias venha primeiro. Jesus lhes respondeu, certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram a respeito de quem? De João Batista. É interessante aqui ver que ele diz que vai vir e que já veio, então acho que você vai falar sobre isso. Interessante também que diz que já restaurará. Se ele restaurará todas as coisas e ele já veio, então ele restaurou todas as coisas? Sim, ele restaurou, ele cumpriu a missão dele. A missão de converter o povo, de aplanar o caminho do Senhor. Mas eu acho que seria, aqui quando diz restaurará, está se aplicando ao futuro, né? Sim, tem dupla aplicação, né? Muitas passagens da Bíblia tem dupla aplicação. A parábola das virgens, por exemplo, teve aplicação em 1844, tem aplicação para o fim. Mateus 24 teve aplicação para a destruição de Jerusalém e aplicação para o final do mundo. Assim vai. Mateus 3, verso 3. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, dizer, vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então veja a nossa missão. Hein? João Batista preparou o caminho da primeira vinda. E nós vamos preparar o caminho da segunda vinda. Amém. Agora vamos ver o que vai acontecer conosco, estudando o que aconteceu com Elias e com João Batista. A gente vai saber o que vai acontecer conosco. Paulo. Interessante também que quando João Batista estava ali, Jesus ele estava, né? O rei, ele falava que o reino dos céus estava próximo. E nós hoje nós somos terceirias, muitas vezes a gente fica assim, vai demorar muito tempo. Pelo que a gente vê, não vai demorar muito tempo. Como nós somos o terceiro Elias, a gente percebe que Cristo está fora. Se quem está preparando o caminho está achando que vai demorar, imagina os outros que estão sendo preparados, né? Então nós temos que... Agora, a gente mostra, essa mensagem, ela é dada em primeiro lugar pela nossa vida. Né? Eu estava pensando, que é isso de preparar o caminho do Senhor? Isso, é um privilégio muito grande, é uma responsabilidade enorme. Eu construí uma casa de 3 andares de mais subsolo, uma mansão com 600 metros de construção. Como é que eu posso pregar que eu estou preparando o caminho do Senhor? Que eu estou investindo, que eu creio que Jesus voltará em breve, que todas as coisas queimarão, e estou construindo uma mansão enorme. Então, a minha pregação
não tinha muito peso, né? E assim por diante. Não é só construir casas, mas a nossa vida, o que a gente investe, o que a gente se aplica, Aonde está o nosso coração? onde está o nosso coração, né? Ô Mauro, isso que eu falei pra você é tipo assim, como Jesus já estava ali, hoje como nós somos o terceiro dia, tem que ter pressa, Sim. sabe? E prestar atenção em todas essas coisas e pedir força para Deus pra gente colocar em O prática. mau servo que diz o meu Senhor tarde virá. Esse é o mau servo. Né? Então tem que ter muita pressa, porque Cristo já está mesmo. Então, para que as pessoas possam se preparar, a gente tem que estar pronto. Vamos ver 3 aspectos da vida de Elias. João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. Estou falando do segundo Elias agora, tá? A simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de pelos de camelo. Era a roupa do pobre da época, tá? Era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime alimentar, puramente vegetariano, e quando fala gafanhotos lá é alfarroba, composto de gafanhotos e mel silvestre, era uma censura à condescendência com apetite e à glutonaria que prevaleciam por toda parte. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 62. Separou-se dos amigos da ostentação da vida. Não é para a gente não ter amigos, mas os amigos dos quais ele se separou certamente o influenciariam negativamente. Agora, só um parênteses. Ellen White diz que Jesus morava num lar isolado. Sim, Então é possível que ele morava no campo até. sim. E João Batista também. João Batista também. Assim que João Batista nasceu, a família se mudou para o campo. Diz que se mudou para o deserto. Só que o deserto não é um lugar de areia árido, mas um deserto é sem gente. Então vejo as 3 palavras aqui, 3 aspectos da vida de Elias. Separou-se dos amigos e das ostentações da vida. Foi para o campo. Vestimenta simples, modesta e regime alimentar. O que isso diz para nós? Caráter da obra. Esse é o caráter, e aqui descreve o caráter da obra. Não sei o que estou falando, tá, irmão? Isso aqui é o Espírito Santo inspirando a irmã Leninha, Testemunhos para a Igreja, volume 3. Quem é o terceiro Elias? Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Nós já falamos isso. Assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 62. Para vocês não ficarem com a minha palavra. Aqui é a palavra inspirada. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo o quê? Fiel Elias. Assim como João veio no espírito de Elias para preparar o primeiro advento. Nós temos a missão de preparar o segundo advento. Situação da igreja na época de Elias. Vamos ver a situação que estava lá. O coração fiel de Elias foi magoado. Sua indignação despertou-se e ele encheu-se de zelo pela glória de Deus. O zelo era por quê? Não é porque ele foi ofendido. Não é porque ele foi caluniado, não é nada disso. Porque ele foi disciplinado, seja lá o que for. Esse já é o primeiro Elias. Esse é o primeiro Elias. Ele encheu-se de zelo pela glória de Deus. Viu que Israel estava mergulhado em terrível apostasia. E quando recordou as grandes coisas que Deus fizera a seu favor, foi tomado de quê? Tristeza e espanto. O que é que produziu em Elias a apostasia visível da igreja na sua época? Tristeza e espanto. Mas tudo isso foi esquecido pela maioria do povo. Ele foi diante do Senhor e com seu espírito constrangido de ansiedade, pleiteou com ele para salvar o seu povo, mesmo que fosse por juízos. Terceiro Testemunhos para a Igreja, 263. Veja só, Elias vê a situação da igreja de Deus na época, na sua época, fica muito preocupado, muito triste. O que ele faz? Ele vai para Deus e pleiteia com Deus pelo povo, para salvar o povo.
Senhor, olha, nem que seja por juízo, mas salva esse povo. Amém. Veja só o caráter de Elias. É de amor pelo povo, querendo a salvação deles. A gente não faz isso com os nossos filhos? Nem Sabrina, você não faz isso com o seu filho, que você não tem, né? Mas você tem um gatinho, né? Quando desobedece, você dá um... chega para lá nele, né? A gente pega os filhos e castiga, disciplina, porque a gente ama. E é a mesma coisa que Deus faz com o seu povo. Se precisa, ele disciplina e castiga. E Elias está ali pleiteando isso para Deus. Senhor, salva o teu povo, nem que seja por juízo. Posicionamento de Elias diante da apostasia da igreja. O que Elias fez diante da apostasia da igreja? Enquanto Israel estava apostatando, Elias permaneceu como um leal e verdadeiro profeta de Deus. Terceiro volume de testemunho para a igreja 2003. O que Elias fez? Fidelidade. Sem acusação, sem crítica, mas posicionou-se como um leal e verdadeiro profeta de Deus, buscando a salvação do povo, pleiteando com Deus, com oração pela salvação do povo. Permaneceu fiel, leal. O nosso testemunho, ele fala mais alto do que nossas palavras. Se nós vivermos a verdade, nosso testemunho terá validade. E Deus, aqueles que têm a vida em sujeição ao Espírito Santo, ele vai dizer a hora de falar e a hora de calar. Ele vai dizer para quem falar, quando falar, como falar. Se a gente tiver a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus, ele pode nos usar de tal forma que vai produzir resultados para a sua glória. Receptividade. Vamos ver como é que Elias foi recebido. Eu estou falando de Elias porque isso vai acontecer conosco, se já não está acontecendo. Receptividade da mensagem de arrependimento. João Batista e Elias levam a mensagem de arrependimento. Como é que essa mensagem foi recebida pela igreja de Deus? Aqueles a quem Deus escolheu para uma obra importante foram quanto? Sempre recebidos como? Desconfiança e suspeito. É sempre ou de vez em quando? Sempre. Deus escolheu alguém para uma obra importante, e o que acontece? Ele é recebido como pela igreja? Com desconfiança e suspeita. Antigamente, quando Elias foi enviado com uma mensagem de Deus para o povo, eles não atenderam a advertência. E a gente acha que vai ser atendido e ficar magoado quando não é. Irmãos, a gente leva um texto do Espírito de Profecia, mostra para uma pessoa querida que a gente gostaria que atendesse a ordem de Deus. A pessoa não atende, debocha, fica magoada, sei lá o quê, se revolta, ou simplesmente despreza, goza, negligencia, sei lá o quê. E a gente fica desanimado. Como? Está aqui tão claro. Eu pergunto para vocês, o que é mais convincente? Um texto do Espírito de Profecia ou um morto de 4 dias ressuscitando? Um morto de 4 dias ressuscitando é muito mais convincente do que uma citação do Espírito de Profecia da Bíblia. E note que na época, na ressurreição de Lázaro, haviam ali pessoas do Sinédrio assistindo. Estavam lá no lar de Lázaro, de Marta e Maria. Eles viram Lázaro ressuscitar, levaram essa mensagem para o Sinédrio. E qual foi o resultado desse convincentíssimo ocorrido? Hã? Não, matar Jesus já estava decidido. Vamos matar Lázaro. A morte de Jesus já estava decidida. Agora vamos matar também a Lázaro. Irmãos, pensa bem. Se a ressurreição de Lázaro gerou essa atitude no coração de pessoas que não eram dirigidas pelo Espírito de Deus, a gente não pode esperar diferente. A gente não pode desanimar. Agora, uma coisa eu vou dizer. Dentro do Sinédrio tinha filhos de Deus. Tinha lá José de Arimateia, tinha o Nicodemos,
tio Gamaliel. E Saulo, né? É? Saulo tava, não sei se já tava. Saulo acho que era aspirante nessa época. Aspirante. E a gente não sabe outros, a Bíblia não revela. Por isso que a gente não pode julgar a ninguém. Nós temos que deixar que o Espírito Santo atue, fazer a nossa obra, não esperando que seja um arrependimento coletivo, visível. Isso a gente não precisa esperar, porque está profetizado que não vai ser. Mas nós não sabemos quem é que vai aceitar a mensagem. Por isso que todas as pessoas em potencial são candidatos à salvação. E tem um verso que diz: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias acharás. Isso não quer dizer que mostrar um texto de Ellen White para pessoas não seja certo. Né? Não, certíssimo. Eu só não quero criar expectativa em ninguém. Que você vai levar um texto e a pessoa, uau, que joia, a partir de agora eu vou fazer isso. Pode acontecer? Pode. Mas pode não acontecer. Pode que isso venha frutificar mais tarde e pode ser que isso não frutifique. A nossa parte é semear. Frutificar a semente não depende do semeador, depende da terra. E o Espírito Santo é que vai trabalhar na pessoa. Nós não temos que fazer a obra do Espírito. A nossa obra é a obra do semeador, é lançar a semente. Com amor, com tato, com compaixão. Imagina o seguinte, como é que você gostaria de receber uma repreensão? Ou uma correção, ou uma mensagem que você não está esperando. Uma mensagem que vai contra algo que você está fazendo. Como é que você gostaria de receber? Hein, bicho? Você queria que eu chegasse com um livro desse na sua cabeça? Aqui, rapaz, aqui, ó. Aprende a fazer isso aqui, ó. O que eu aprendi, assim, o que me toca muitas vezes é quando a pessoa vem em forma de pergunta. Perguntar o que você acha sobre esse texto, sabe? Aí, tipo, não tem aquele negócio de eu ensinando pra você, entendeu? E isso quebra o orgulho. Se eu vou pra pessoa, acho que Jesus fazia isso, ele fez aos 12 anos, né? E em forma de perguntas e tal. Muito bom, Daniel. É um método muito bom. Se a gente orar, pedir a direção do Espírito, ele vai nos ensinar como falar. Vê Jesus com a samaritana. Se ele fosse pregar para a samaritana, ela ia virar as costas para ele ir embora. O que ele falou? Dá um copo d'água. Dá-me de beber. Quebrou. Ele pôs muito sal comigo. Na palavra, no pão. Pra ela ficar com sede. Dá-me de beber. Ela estranhou como? O judeu pedindo água para uma mulher e a samaritana. Quebrou o preconceito. E às vezes nós vamos com arrogância, sabe, irmãos? A gente chega de salto alto para falar com as pessoas. A gente chega em cima do tijolinho. Sabe o que eu estou dizendo? Compreende o que eu estou falando? A gente chega com ar de superioridade. Quando a gente devia ir com humildade. Porque lembrando que nós, a única coisa que nós temos a mais do que os demais, que os outros, é a responsabilidade. Nada mais. Nada mais. Cristo morreu por todos, igualmente. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos tirados do charco. E como diz Paulo, né? O que tens que não tenhas também recebido. Então tudo que eu tenho vem de Deus. Isso. Todos nós somos adotados. Todos nós fomos enxertados na videira. Então nós não podemos ir com arrogância, com prepotência, sabe, com acusação. Imagina assim, como eu gostaria de receber. Fala, Senhor, me ajuda a imaginar como que eu gostaria de receber, e assim vai e faz. Entende? Vai e faz. Às vezes não precisa falar. Às vezes só um convite para almoçar em casa ajuda. Aí a pessoa começa a perguntar, as pessoas vão lá em casa, sentam-se à mesa e começam a perguntar, o que é aqui? Que você fez isso? A gente começa a falar e não tem nada de origem animal, e eles ficam, nossa, como é que você faz isso sem leite? Como é que você faz um bolo, não é? Não é assim, Rosângela? Como é que você faz isso sem ovo? Aí você vai explicando. Agora imagina se chegar assim, você ainda come leite? Toma leite? Você ainda come ovo? Você não está sabendo que não... Pronto, já acabou. Agora, convida a pessoa para sua casa, serve uma boa refeição, e ela vai perguntar, vai ficar ali, mas por quê? Aí quando ela perguntar por quê, ela deu abertura, aí você explica, com paciência, com carinho, e seria bom que ela tomasse a decisão na hora, como fez o Douglas e família, mas pode ser que alguns levem um ano, como foi o meu caso. Levei um ano rejeitando a mensagem, mas Deus teve misericórdia. Então,
Vamos ter misericórdia dos nossos irmãos. Pedir a Deus talento, tato, sabedoria, amor, compaixão, orar pelas pessoas. A irmã Leninha tinha umas amigas, sabe, que não aceitavam a mensagem. E ela orou, chorou e jejuou pelas amigas. Oração, choro e jejum. Até que todas se converteram. Está no Testemunhos para a Igreja volume 1. A gente precisa, antes de pregar, chorar, jejuar e orar. Ter amor pelas almas. Ali no slide anterior tinha uma frase assim, que ele estava com o coração constrangido em ansiedade. Isso, espírito constrangido de ansiedade. Isso. É preciso que a gente também sinta isso, né? Então, não é uma coisa assim, para cumprir tabela. Vai lá, ó, eu vim aqui para dar mensagem para você, tá? Agora eu já dei a mensagem, agora o meu sangue está livre das suas mãos. Se quiser morrer, o problema é seu. Entendeu? Não é isso. Eu não posso dar essa mensagem, não é com que espírito eu estou dando a mensagem, né? Bom, vamos continuar. Qual era a reputação de Elias? E qualquer um que defenda a honra de Deus a qualquer risco suscitará de uma grande classe, de quanta classe? Grande classe, censura e condenação sobre si mesmo. Vai suscitar de uma grande classe censura e condenação. Você está preocupado com sua reputação? Você quer ser popular? Então você não vai ter dificuldade de fazer obra de Deus. Alguns dizem assim, não, eu sei que vai chegar o momento em que eu vou me queimar, mas ainda não chegou. Sim, aí chega o fogo do inferno e queima. Se você ficar esperando esse momento, vai queimar lá no lago de fogo com o diabo. É que eu tenho uma missão a cumprir aqui entre essas pessoas influentes, então ainda não é o momento. Eu digo o seguinte, a missão quem determina é o Senhor. Não sou eu que vou dizer quem tem a missão tal. Mas o Senhor te chamou para uma missão. E você rejeita por conta de qualquer coisa. Ou reputação, ou qualquer outra coisa, ou conforto. Se você rejeita, Deus chama outro no seu lugar. O que aconteceu com William Foy e Azenfoss? O que aconteceu? Você sabe quem são esses nomes? Você sabe quem foi William Foy e Azenfoss? Deus nos chamou antes de chamar irmão. Isso, foram os dois servos de Deus que ele chamou para ser profeta. Antes de chamar a Heleninha. E eles rejeitaram. São tão desconhecidos que vocês nem sabiam o nome deles. William Foy e Azenfoss. Rejeitaram. Que não sejamos nós os que vamos rejeitar o chamado de Deus para ser o terceiro Elias. Se fala muito em ser prudente e não se queimar antes da hora. Então, eu acho que a prudência é uma coisa importante, mas quem vai nos ensinar isso é o Espírito Santo. Porque o enganoso é o coração do homem. Como é que eu vou saber o que é ser prudente? O que é ser prudente? Ser prudente é não abordar o etíope que está na carroça? Não, ele está viajando, não incomoda ele agora. Será que ser prudente é ir lá falar com Acabe? Será que ser prudente é não ficar em pé diante da estátua de Nabucodonosor? Eu penso em Jesus, ele estava no começo do seu ministério, foi para Jerusalém para ver se conquistava a confiança, né, da Judéia, Jerusalém, a capital, e ele foi lá e purificou o templo, né? Acabou, ou seja, entendeu? Humanamente vendo essa questão de cuidar, de começar devagar. Então, eu entendo o seguinte, há situações e situações. E só quem pode dizer para nós como agir, Sim. ou se a gente pega um chicote, ou se a gente sai de fininho e se esconde, como foi o caso lá na sinagoga de Nazaré, Jesus sumiu. Os anjos provavelmente tiraram ele de cena. Ele ia ser apedrejado ali. Chegaram os olhos das pessoas. Por isso que eu falo, irmãos, a gente tem que entender que nós somos só soldados. A gente não é estrategista. Nós não temos condição de ser estrategista, de saber o que é melhor, o que é prudente, o que não é prudente. Vamos clamar a Deus sabedoria, direção do Espírito. Porque se o Espírito Santo nos dirigir, nós vamos falar lá no Capitólio, nos Estados Unidos, tá? Ou podemos falar
À No noite. Capitólio. Em Capitólio. Ou em Capitólio à noite, numa rodinha de irmãos. Entendeu? Deus é estrategista. E se nossa vida estiver inteiramente nas mãos do Espírito Santo, a gente vai saber a hora de falar, como falar, quando falar. Se tem que ser prudente da forma como alguns entendem, se não é para ser prudente dessa forma, se é para ser ousado, se é para ser... Tem horas que Jesus ficou em silêncio. Diante de Pilatos ele não falou nada. É o Espírito Santo, velho. Não falou nada. Veja só, essa coisa é muito importante, sabe? O que aconteceu com Paulo quando ele foi preso em Filipos? Atos capítulo 16. Paulo não era bobo, ele podia ser um monte de coisa, mas bobo ele não era. Ele sabia que era romano. E ele foi preso em Filipos, se deixou algemar, se deixou açoitar e se deixou ir para o tronco. Por que ele não falou, como falou em Jerusalém, eu sou romano? E o rei lá tremeu na base. Porque só tinha dado a ordem de algemar. Ele falou, vocês algemam o romano sem julgamento? Nossa, o rei ficou desesperado só de ter dado a ordem. Agora em Filipos ele foi algemado, chicoteado e colocado no tronco e não falou que era romano. Por que ele não falou que era romano? É legal ser chicoteado, Ale? Você já foi? Já levou umas varadas alguma vez? Não, mas sim, já. Gente, já, né? Não é legal, né? Então, ninguém gosta. Ir pro tronco. Provavelmente ninguém foi aqui, mas é coisa terrível. E ele não falou que era romano. Por quê? Será que ele esqueceu? Com certeza. O Espírito Santo deve ter falado para ele, Paulo, é hora de apanhar, fica quietinho. Você tem uma missão. E o que é que Paulo fez? Paulo e Silas fizeram na prisão, chicoteados e no tronco, cantando. Então, irmão, se a gente tiver que passar por tribulação, e às vezes a tribulação não é na prisão, não é chicote, a tribulação às vezes é dentro da nossa casa, às vezes é dentro da nossa igreja, às vezes é com o nosso vizinho, não importa. Quando a tribulação vier, não vamos murmurar, vamos cantar, porque Deus tem um trabalho para nós. E se o Espírito Santo dirigir a nossa vida, a gente vai saber a hora de falar, sou romano, e a hora de falar, de ficar quietinho e levar o chicote. Por isso que não tem regra, sabe? Assim, não tem uma regra para dizer, faça sempre assim. A regra é que o eu morra e que Cristo dirija a sua vida. A oração de Jesus tem que estar sempre presente na nossa vida. Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor quer que eu fale agora? Eu levanto e falo. Teve um irmão que foi compelido a falar algo na igreja, no meio de um sermão. Eu não recomendo que ninguém faça isso, mas se o Espírito compelir, não desobedeça. E tinha uma pessoa iniciando uma pregação, falando coisas assim maravilhosas a respeito do avanço da obra e tal, e falando muitas coisas assim positivas e elogiosas, né, a respeito de conversões, de construções, de compras, de propriedades e de tal da obra crescendo, e louvado seja Deus por isso. Aí esse irmão bem tímido, uma pessoa que raramente falava em público. Se fosse eu ou o Daniel, eles podiam desconfiar, né, Daniel? Mas era alguém bem tímido. Ele disse que ouviu, assim, nitidamente, assim, levante e lê a Bíblia. Ele falou, mas eu vou ler o quê? Levante e lê a Bíblia. Diz que a impressão foi tão forte que ele abriu a Bíblia, levantou, onde bateu o olho, ele leu um versículo, fechou, sentou e queria sumir. Queria sumir, porque não era do perfil dele fazer isso. Que versículo que ele leu? Apocalipse 3. Rico sou, de nada tenho falta, mas é uns miseráveis, pobre, cego e nu. A pessoa que estava conduzindo o sermão, olha como Deus age. Escutou o que ele falou.
e mudou o rumo do sermão. Então Deus usou uma pessoa para alertar o pregador, para conduzir o sermão de outra forma. E aquele irmão ficou assim ali. Mas às vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gostaria. Mas se o Espírito Santo nos conduzir, é bom a gente fazer, porque é o melhor para a causa de Deus, é o melhor para a sua igreja. Mas a palavra de Deus também diz pra gente avaliar os espíritos. Sim. Sim, eu estou falando do Espírito Santo. Óbvio, se a pessoa vai dar voz ao inimigo, achando que é o Espírito Santo, aí ele vai fazer um monte de arte, vai fazer um monte de coisas erradas. Mas para saber se é a voz do Espírito Santo ou não, é um outro estudo, é um outro sermão. Se a gente vai entrar nisso agora, a gente talvez não conclua isso aqui. A pessoa tem que estar consciente se houve uma conversão real, se ele está deixando morrer o eu. Mas eu acho que isso vai desencadear uma grande parte da sacudidura também, porque alguns vão achar que é o Espírito Santo e vão fazer coisas grandes, e aí os dois acampamentos vão se exasperar, vão se animar. Então. Sempre tem a contrafação, né? O Espírito Santo fala uma coisa, o diabo também inspira para as pessoas acharem que está recebendo o Espírito Santo e tem que avaliar se tem o fruto, né? O fruto do Espírito é inconfundível. E a lei é o testemunho. E tem a lei e o testemunho. Se não falar dessa maneira, né? Segundo essa palavra, não tem luz. Então é um outro assunto esse, mas tem como saber se é o Espírito ou não. O Espírito nunca vai dirigir contra a palavra revelada. Nunca. Bom, vamos seguir. Humildade de Elias. Elias, depois de ter feito toda aquela situação lá, matou os 450 profetas, desceu o fogo do céu, queimou o sacrifício. O que Elias fez depois? Depois que ele orou e começou a ver chuva, começou a vir nuvens lá, e ele falou: Acabe, corra para casa porque a chuva vai te pegar. O que ele fez? Ele correu na frente. Ele foi puxando a carroça. Ele fez o que só os servos fazem. Escravo. Ele fez papel de escravo. Bem humilde. Então, o profeta de Deus, que teve ali um momento de glória, vamos imaginar assim, nossa, Deus respondeu a sua oração, desceu fogo do céu, ele orou 7 vezes, veio a nuvem e tal. Aí ele assume o papel de servo, de escravo, corre puxando a carroça de Acabe. Então, irmãos, esse é o papel do servo de Deus, humildade. E também servia para ver se tinha algum buraco na frente, né, para conduzir. Então. Eu fiquei assim, tem um amigo que foi pregador no Congresso MV, e no outro congresso ele foi cozinheiro. Entendeu? E é assim. A gente não precisa ter status. O status é servo sempre. O Senhor pode usar esse servo num pedestal, pode usar lá embaixo. E a gente não deixa de ser servo em situação nenhuma. Ver para crer ou crer para ver? Aqui, quando orou por chuva no Carmelo, Elias arriscou algo baseado em sua fé, não esperou para ver. Está no mesmo capítulo, Testemunhos para a Igreja, volume 3, 287. Ele arriscou algo baseado em sua fé. Imagina só, não tinha uma nuvem no céu, que são as dulinhas. Ele vai lá e ora em voz alta pedindo chuva. Senhor, manda chuva. Será que ele sabia que iria vir? Por fé. Aqui está dizendo, aqui Elias arriscou algo baseado em sua fé. Tá. Não esperou para ver. Eu acredito que ele conhecia quem era Deus. E por isso ele se atreveu a fazer isso. Quando a gente está ali precisando mesmo, a gente se atreve. A gente se atreve porque a gente conhece o nosso Deus. Agora eu tive uma experiência vergonhosa. Eu só falo isso aqui. Lá em Honduras, eu tinha assim, um computador estragado, que eu queria apresentar um slide, e eu orei publicamente, e assim, falei, agora vocês vão ver o milagre de Deus que vai ligar. Eu apertei e não ligou. Mas assim, no céu eu vou entender o porquê, entendeu? Mas eu quis experimentar. Mas ali, no caso, eu acho que ele orou, não estava em público, mas junto com o seu servo, né? Sim. Não, bom. Talvez seria presunção. Não sei.
não sei. Eu acho que a questão é o seguinte, tudo envolve. Na realidade, Deus que. Eu acho que assim, quando a pessoa pede uma cura, faz igual ele fez, eu acredito assim que sempre vai ter alguém olhando e isso vai haver uma conversão, eu acredito, algo assim. Eu acredito, entendeu? Porque, igual eu tava comentando com o Edmilson, igual aconteceu o acidente lá, eu falei, minha vontade era na hora, igual já que apareceu o anjo Natal, assim como aconteceu com os discípulos, fazer com que aquele moço levantasse. E por minha fé eu faria aquilo, mas eu pensei, será que é a vontade de Deus que ele ressuscite? Se Deus quer que ele morra realmente para que possa dar algum testemunho, como é que eu vou saber se é aquilo mesmo ou não? Como é que eu vou chegar lá e falar para ele ressuscitar em nome de Cristo, mas eu não sei se Deus quer que ele ressuscite ou não? Entendeu? Eu fico com aquela dúvida. Mas no caso de Elias, era o nome de Deus, né? Deus Todo-Poderoso contra os Falsos profetas. Falso profeta de Baal. O que eu entendi é que sempre Então, vai ser adoração a Deus. eu acredito que nesse ponto aí, Deus ele usou Elias para que pudesse mostrar que ele era Deus. Deus poderoso ali. Então eu acredito que nessa hora ele se atreveu a falar assim. Eu acho que também era baseado em evidências, como todas as pessoas falaram, Deus é o Senhor, porque a profecia era, tipo assim, 3 anos e meio não haverá chuva, a não ser por minha palavra. Então, acho que tinha evidências que estavam indicando que chegou o tempo, né? Não sei. A questão de Elias também, a persistência, né? Não foi uma vez só que no caso do computador, você olhou uma vez só. Por isso que você olhava mais, dava Talvez certo. é igual na mão, Elias 7 orou- mergulhos, 7 orações. O Elias orou mais. Ele orou e mandou. O meu genro acabou a gasolina do carro dele na estrada. Não foi relaxo, porque o ponteirinho estava Estragado. ele tinha acabado de comprar o carro, não sabia que o ponteiro não funcionava. Abasteceu e o ponteiro ficou no meio tanque e ele achou que o carro era muito econômico. E acabou a gasolina na Carvalho Pinto, um lugar que não tinha posto. Não. E parou o carro. Ele deu na partida, tal, nada. Aí vamos orar. O Senhor provê. Orou, deu na partida e nada. Falou para minha filha, sabia que não ia pegar? Bom, se sabia, ela falou, mas se você orou sabendo que não ia pegar, não vai pegar mesmo. Tem que orar com fé, crendo que Deus vai atender. Aí eles fizeram uma segunda oração, deu na partida e o carro pegou e foi até perto do posto. Quando o posto era, eles tiveram que subir e tal, um tanto lá, fazer um retorno, porque o posto era do outro lado, fizeram um retorno, tinha mais uma subida. Quando eles chegaram na descida, que dava para ir com o carro morreu e foi até, parou na bomba. O carro parou na bomba. Quando o carro parou, o frentista veio atender, eles não conseguiram nem falar. Eles estavam assim, extasiados, assim. O frentista estranhou, né? Ele falou assim, você já viu o carro andar sem gasolina? Ele ficou assim, esse aqui andou, glória a Deus. Então, Deus pode fazer esses milagres? Pode não fazer, pode não fazer. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Agora, o que você diria a uma menininha de 3 anos que viu e Deus não atendeu? Como para ela não ter um choque, assim, entendeu? A sua fé, uma coisa assim. Viu? Por exemplo, a nossa filha, a gente ora, se a gasolina não está andando, a gente ora e nada acontece. Como explicar para a filha, para ela não ter uma grande decepção, entendeu? De Deus. Que a vontade de Deus é suprema. Deus sabe o que é melhor para nós. João Batista orou A gente muito. tem vontade de fazer a vontade do filho, mas nem sempre faz. Você vê, João Batista estava preso. Nem sempre é o melhor para ela. Você acha que João Batista não queria sair do calabouço? Querido. E acho que orou por isso também. Os seus discípulos iam lá. Ele chegou a duvidar que Jesus era o Messias. Ele viu Jesus. Ele falou, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizou Jesus, ele escutou a voz do céu, ele viu a pomba descendo sobre Jesus, o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Ele viu os milagres de Cristo ali acontecendo e tal. Mandou 2 discípulos
poder ver se era verdade. Né? E depois ele fraquejou. É este que devia vir, ou temos que esperar? És tu que devia vir? Diz que esse desânimo de João Batista foi influenciado pelos seus discípulos. Sabia disso? Às vezes nós temos que ter cuidado para a gente não influenciar nossos irmãos negativamente. Os discípulos iam visitar João, eles já tinham acesso livre à prisão. E eles falaram, bom, esse Jesus fazendo tanta coisa aí não podia te libertar. E João foi sendo minado pela influência dos seus próprios discípulos, que certamente não faziam por mal, mas estavam sendo usados por Ele inimigo. deveria falar arreda? Sai daqui. Porque Jesus, quando ele ouviu a voz de Deus, eu acho que aquela voz ali que deu toda a certeza para Cristo no deserto, para suportar toda aquela provação, a voz de Deus, este é o meu filho amado que eu me comprazo. Então, João também ouviu aquela voz e eu acho que quando as coisas começaram a pesar pro lado dele e os amigos começaram a falar, aí ele acabou titubeando, né? Mas Cristo, ele teve a plena certeza de que ele estava agradando a Deus. Então, irmãos, quando a gente estiver no céu, o Senhor vai revelar para nós todas essas coisas. Porque Ele vai mostrar que tudo que aconteceu foi o melhor para nós. Quando Ele respondeu sim, quando Ele respondeu não. Ou quando Ele respondeu espera. Nós vamos ver que não haveria uma outra forma melhor do que aquela que o Senhor nos dirigiu. E a gente precisa acreditar nisso. Que o não do Senhor é uma resposta boa. Lembra daquele que não viu e creu, né? Vamos lá. Qual a fonte de nossa força? Chamo a atenção de tais pessoas, os desanimados, tá? A obra de Elias e a seu desânimo e desalento. Elias desanimou. Por que Elias, coitadinho? Ele fez todo aquele negócio lá, tal, aquela coisa maravilhosa. No dia seguinte ele achou que Israel teria convertido. E estava a mesma coisa. Elias, embora um profeta de Deus, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5,17. Temos a fragilidade de sensibilidades mortais com as quais lutar. É a nossa natureza. Porém, se confiarmos em Deus, essa palavra é muito importante, confiança, Ele nunca nos deixa ou abandona. Se confiarmos em Deus, o que acontece? Nunca nos deixa ou abandona. Sob todas as circunstâncias, podemos ter firme confiança em Deus, que Ele nunca nos deixará ou abandonará. Qual é a condição? Enquanto preservarmos nossa integridade. Eu acho que é sempre importante mostrar as condições, porque tem uma mania hoje de caixinha de promessa, sabe? Nunca, jamais te abandonarei. A pessoa acha... Tipo assim, isso aí também, dia a dia vai pingando, e isso pode colocar uma falsa segurança. Né? Então, confiar em Deus. Irmãos, a base dos pecados é a desconfiança, falta de confiança. Por que Eva pecou? Desconfiou de Deus. Ele está escondendo uma coisa de mim. Por que Adão pecou? Deus não pode prover uma outra Eva para mim, melhor que essa, que ou igual a essa. Tudo é desconfiança. Por que as pessoas ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor? Não, como é que será que Deus vai me livrar? Vai me dar da fornalha? Então, tudo é falta de confiança. Eu não vou para o campo, como é que eu vou me sustentar lá no campo? Eu não vou tirar meu filho da escola, não consigo ter lá, vem aqui, me prende. Tudo é falta de confiança. Entendeu? Se a gente confiar em Deus, sob todas as circunstâncias, Ele não nos deixará. Não é... Fala. Eu fiz uma oração bem parecida com Elias. Nós estávamos há 4 dias sem gás. Mas eu tinha os ingredientes para fazer pão, porque eu estava sem pão. Então eu amassei o pão, pensei, essa é a minha parte. E Deus vai suprir a questão do gás no forno. Então eu coloquei ali no timer o tempo e cresceu um lindo pão. E eu pensava, Deus não vai permitir eu pegar essa linda massa e jogar no lixo. Deus vai operar um milagre. E eu pensei em Elias. Não, nesse versinho, me ajoelhei em frente o forno e eu pensei,
E orei com todo o meu fervor, esperando Deus mandar um raio, acender o fogo sem gás. E eu estou ali orando com todas as minhas forças. Deus não mandou um raio, mas mandou um telefonema, que era uma doação, justo naquele momento, de R$ 50. O gás era 45, ainda deu para tirar o dízimo. Aí corri e comprei o gás. Então, assim, em todas as circunstâncias, aquilo realmente era uma prova muito grande para nós. No Super Lagoa Bonita, ninguém sabia o que a gente estava passando. Mas confiei em Deus, de que Deus nunca desampara seus filhos. Sim. Né? Se é para a glória dele, Deus opera. Se é para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento cristão, a gente precisa entender que Deus é amor. E se ele percebe que alguma coisa que ele vai atender vai aumentar o nosso orgulho, ou alguma coisa vai nos prejudicar, ele não dá. Mas se aquilo vai favorecer a nossa espiritualidade, a nossa confiança nele, ele dá. A igreja cairá? A igreja talvez pareça com pressa a cair, mas não cairá. Elias achou que não tinha, só estava ele, Senhor, só eu fiquei. Elias, tem 7.000 que eu conservei, que não dobraram seus joelhos a Baal, nem o beijaram. Agora, qual a diferença entre apostatar e cair? Porque lá em Elias diz que mergulhar em terrível apostasia, e talvez é um termo muito amplo, esponjoso, elástico, né? Que depende de que tipo de apostasia. Então, apostasia é uma coisa, cair é passar. A igreja cai, passa para outra igreja, tira o castiçal, deixa de ser a guardiã, a depositária dos oráculos de Deus, como caiu Babilônia. Então. como caiu, por exemplo, os protestantes saíram, aí entrou a igreja adventista, como saiu os antediluvianos, entrou Noé, como os semitas caíram, começou Abraão, entendeu? Como caiu a nação judaica, começou a era cristã, a igreja adventista não cairá, não quer dizer que não vai entrar em apostasia. Está profetizado que está em apostasia. A apostasia, tipo, é uma fase antes, uma coisa negativa. Não quer dizer que ainda não é o povo escolhido, né? Sim, a igreja adventista é a igreja de Deus e vai ser até o final. Dentro da igreja o que tem? Joio e trigo. O trigo está dentro da igreja de Deus. Não foi chamado a sair da igreja. Esses grupos que chamam a sair da igreja, chamando a igreja de Babilônia, isso é cilada. Ellen White fala que é agente de Satanás quem chama a igreja de Babilônia. Talvez não usem essa palavra, né? É. Essa frase, mas... Mas a igreja de Deus permanece. Agora, como ela permanece? Com joio e trigo. Às vezes as pessoas têm uma expectativa que a igreja vai ser a igreja glorificada aqui na Terra. Não, aqui é a igreja militante. E a igreja militante tem joio e trigo. E usam aquela... E sabe em que proporção que tem joio e trigo? Ah. Leia lá em Serviço Cristão, página 41. Nenhum em 20. Nossa. Então, essa é a igreja de Deus. Mas é a igreja de Deus. Agora, joio pode se tornar trigo pode se tornar joio, até o fim da graça pode. Por isso que a gente não tem que ficar, aquele joio lá, isso não. A gente precisa entender, se nós somos joio ou trigo, e darmos um bom testemunho para que alguns que estão entre o joio se tornem trigo também, através do nosso testemunho e do nosso amor. Porque muitos usam aquela frase de Ellen White que diz: quando a maior parte da igreja estiver engajada, então vai haver chuva cereja. Viu? 50% mais um. Então, Revento Reforma, vamos lá que tem esperança como igreja. Não é o pai do trigo. Não é o trigo. Quem plantou o joio? O inimigo. O inimigo. O joio é filho do diabo. A igreja de Deus é o trigo. Então, Agora, pode o filho do diabo se tornar filho de Deus? Louvado seja o Senhor que pode, que o sacrifício de Jesus é suficiente para isso. Saulo, Né? Saulo se tornou em Paulo, né? E Então, muitos outros se converteram. E tem os que são chamados para trigo, estavam entre o trigo, como Judas. Ele falou: não chamei a vós 12, mas um de vós é o diabo. Então a gente tem que entender que a igreja de Deus, ela tem joio e trigo. E a gente não pode desacreditar dessa igreja por conta do joio. A gente tem que entender que essa é a igreja de Deus. Então, Trabalhar por ela e com ela. Então, dentro desses 1 em 20, que é 5%, ainda tem joio e trigo, ou seja, Não. Não. Tem o trigo preparado e despreparado. e aqueles 2,5% lá que você te falou, lembra? Na filmagem? 2,5%.
Não falei 2% e meio. Talvez os É porque. ainda- Tá, eu acho que ainda foi o teve- seguinte: Não. tem esses 5%. Não, e aí, na metade quando dos a maior 5%, parte desses, sim, que é é porque 50% mais um, mas aí dos você 5%. é uma claro, interpretação, né? É só pra gente entender mais ou menos. Quantas virgens? As virgens todas eram puras. Eram virgens puras, tinham lâmpada, tinham azeite, esperavam o noivo, amavam o noivo, mas metade não estava preparada. Então, quem que eles eram? Trigo. Trigo, metade despreparado. Ficaram do lado de fora. Quem entrou pelo caminho largo? Joio. Quem entrou pelo caminho estreito? Trigo. Muitos do caminho estreito foram parando pelo caminho. Assim que tinham que deixar alguma coisa, ficavam junto com as coisas. Carruagem, cavalo, mochila, sapato. Toda vez que teve que deixar alguma coisa, uma parte do trigo ficou para trás. Chegou todo o trigo no final? Não. Então, E eles se perdem? sim, se perdem. Se perdem. Mauro, eu Tem mais 2 slides só, tá? Eu não sei se vocês vão Esse concordar comigo, mas eu acho assim, que a gente tem que desconfiar de nós. Sim. Irmã, posso você ter falou uma boa palavra. Eu posso ter júri. Você falou uma boa palavra. A gente tem que estar em constante desconfiança de nós mesmos. Confiar em Deus. Desconfiar de nós é essencial para que a gente confie em Deus. A hora que a gente confiar em nós, é o princípio da decadência. Ellen White diz que Satanás sempre nos quer distrair da grande pergunta: como vai a minha alma? Hoje, né? Então desconfia de si. Entendeu? Último slide, tá? Bom, eu quero acabar aqui. A igreja talvez pareça com pressa a cair, mas não cairá. Ela permanece. Quem permanece? A igreja. Ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. Quem são esses que serão lançados fora? A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. A igreja de Deus permanece com o trigo. A palha vai embora. Eu não digo que ela vai sair da igreja, porque o diabo não é bobo. Ele sai do rol de filhos de Deus. Mas está ali para atrapalhar o trigo, o trabalho do trigo, fazendo oposição, dando escândalo, dando mau testemunho, fazendo maledicência, criando intriga. Seria muito bom que o joio todo fosse embora, mas não vai. Está ali fazendo oposição. Página 270 de Primeiros Escritos. Você lê lá o que é sacudidura. É um grupo que crê no Espírito de Profecia e outro que descrê. O que descrê faz oposição ao que crê. Porque quando nós pensamos em sacudidura, muitas vezes imaginamos, não, o joio, ele mesmo vai querer falar, olha, eu agora guardo domingo por causa senão eu não vou comer. Então ele mesmo vai se jogar pro buraco. Mas acho que não vai ser assim, é um transe terrível, né? É uma coisa assim que a gente não espera. O último slide, e é uma promessa de Deus. Eu gosto de terminar sempre as palestras com uma promessa de vitória. Para a gente não ficar, não sair com... Olha, nossa, olha lá, olha que promessa linda. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 472. Deus terá um povo zeloso de boas obras. É uma afirmação, não é uma pergunta. Deus terá um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções desta época degenerada. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de algumas tentações. Não? De toda tentação. Eu queria ver se estavam prestando atenção. Que estará à prova de toda tentação. Vamos ler de novo isso aqui, gente? Isso é uma promessa maravilhosa. Deus terá um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções desta época degenerada. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de toda tentação. Amém. Glória a Deus. Qual é a fonte da força? É divina, força divina, não é nossa. Não é perfeccionismo, não é legalismo, é apegar-se à força divina, mas estará à prova de toda tentação. Fidelidade a toda prova. Amém. Que Deus seja louvado. Amém.